tudo bem? Eu sou o Luiz, eu sou especialista em SEO. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Ranker App. E hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta que me perguntam bastante, o SEMrush, ou SEMrush, como algumas pessoas falam, ou SEMrush, como você queira falar, tá bom? Neste vídeo eu vou mostrar para vocês o que é possível você fazer com um plano, entre aspas, gratuito, e quais são as diferenças entre os planos pagos que eles possuem, além de mostrar para vocês o meu dia a dia como SEO dentro dessa ferramenta. Então, quais são os principais itens que eu utilizo lá dentro, quais são as principais análises que eu faço lá, e com isso eu espero que te ajude a poder utilizar a ferramenta aí por conta própria, fazer as suas próprias análises, seja você aí um dono de empresa ou uma pessoa que também está começando na área de SEO. Espero que este vídeo te ajude. Antes disso, eu só vou te pedir um favor para que você dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal, porque a gente vai começar a postar novamente com bastante frequência aqui no canal da Ranker, como muita gente pediu. Então tem muita coisa para vir por aí nos próximos vídeos, combinado? Então, vamos lá. Pessoal, quando vocês acessam aí o site da SEMrush, né? Você pode, para ficar mais fácil, se você quiser, coloca aí o nome SEMrush no Google, você já vai cair aqui no site da SEMrush, você vai cair nessa tela aqui, tá bom? Bom, você tem duas formas de iniciar a sua conta aqui dentro do SEMrush, né? Ou você coloca aqui o seu domínio, ou alguma palavra-chave que você quer buscar, ou uma URL específica e dá um Start Now, ele vai para a tela ali de cadastro, né? Ele vai te mostrar alguns dados de análise e já vai para a tela de cadastro. Ou você pode vir aqui em Pricing e aí ele vai mostrar para você as opções de plano. Uma das coisas do SEMrush que, assim, eu acho realmente bem caro a ferramenta e, de fato, as pessoas reclamam bastante disso, por ser em dólar. Então, pra gente é uma ferramenta que ela acaba sendo bastante, assim, inacessível, principalmente para quem tá começando, né? Eles têm 3 opções de plano, que é o Pro, Guru e Business. E no plano Pro, você já consegue fazer algumas coisinhas que são, assim, essenciais pro dia a dia do SEO, né? Que é ter ali projetos dentro da sua conta, fazer pesquisa de palavra-chave, fazer traqueamento de palavra-chave, ou seja, se subiu, se caiu. E você também consegue fazer reports, né? Ou seja, criar ali relatórios que você consegue compartilhar com seu cliente ou que você consegue obter ali para ter no seu dia a dia mesmo, né, para você fazer as suas próprias análises, tá bom? No plano Guru, vamos supor que você tá trabalhando na área de SEO, você começou a crescer e você precisa ter vários projetos dentro do SEMrush para dividir os seus projetos entre diversos clientes. O plano Guru é a melhor opção para você, porque tem ali 15 projetos disponíveis, né? E então você pode ter 15 sites rodando aqui dentro do SEMrush, você pode fazer análise em cima desses 15 sites. E aí no plano Business no plano business, aí é realmente plano para agência, porque é um plano que você consegue ter até 40 projetos, fazer 5 mil traqueamentos de palavra-chave, você tem até 50 mil resultados de report por mês, e por aí vai. Então, assim, os planos, eles de fato são caros, né? Tem preços bastante salgadinhos, mas eu vou mostrar para você que, independente do plano que você escolher, as coisas que você pode fazer aqui dentro da ferramenta, tá? O que vai mudar em grande parte, é mais a quantidade das coisas que você consegue fazer dentro do SEMrush. O que eu vou mostrar para vocês aqui, que é o ideal, né, que é o básico do SEO, você consegue fazer independente dos planos. Com exceção de algumas coisinhas ali que eu vou mapeando para vocês, eu vou explicando para vocês o que não dá para fazer no plano mais barato. Tá bom? E aí vocês podem me perguntar, Luiz, mas tem alguma forma de eu fazer as coisas aqui dentro do SEMrush, fazer alguma coisa dentro do SEMrush sem pagar? Você não tem mais como fazer um plano gratuito. Pode ver que não existe mais a opção de plano gratuito aqui no SEMrush, pelo menos no momento que eu tô falando para vocês aqui em meados de 2023. Não existe mais um plano gratuito. O que você consegue fazer é uma trial, né? Ou seja, um teste, tá? Então você pode ver que qualquer plano que você vai fazer aqui, ele mostra try for free. Então você pode fazer o cadastro em algum desses planos aqui, aliás, nesses dois primeiros planos, o business ele não aceita o
cadastro free, né? Você pode fazer no Pro ou no Guru. E aí você vai ter 7 dias, se eu não me engano, de teste, tá? Então você consegue testar por 7 dias o plano que você escolheu, tá? Então, assim, é isso que dá pra você fazer gratuitamente. Depois desses 7 dias, se você não cancelar, aí vai ser debitado do seu cartão de crédito esse valor. Se você não tiver limite, aí realmente ele cancela o plano e acabou, tá bom? Então é assim que funciona, tá? Bom, eu vou então mostrar pra vocês aqui, eu já tô com a minha conta do SEMrush aberta, então vou mudar minha tela aqui. E eu vou mostrar pra vocês como que funciona aqui dentro do SEMrush, tendo o nosso plano aqui do SEMrush, tá bom? Então vamos lá. Bom, aqui quando você acessa a tela do SEMrush, você vai cair aqui, né? Então aqui vocês podem ver que eu tenho bastante projetinhos que eu fui abrindo, tá? E aí esses projetos são projetos de clientes ou de clientes passados que eu ainda mantenho aqui, faço acompanhamento de algumas coisas. E aí quando eu falei pra vocês daquelas diferenças dos planos, a maior diferença delas tá aqui, em My Projects, tá? Então uma coisa que eu demorei um pouco pra entender é que dentro do SEMrush tudo tá baseado em projetos. Então você tem um novo cliente ou você é uma empresa, você vai começar a trabalhar aqui dentro do SEMrush, você tem que abrir um projeto. Quando você abre um projeto, você tem itens que você consegue trabalhar dentro daquele projeto. Então você consegue abrir uma auditoria técnica, você consegue fazer o traqueamento de palavras-chave específicas, você consegue fazer otimizações de SEO on-page. Então tem várias coisas que você consegue fazer dentro de um projeto. Vamos supor que você não faz a mínima ideia do que eu tô falando até agora e você abriu aí o SEMrush e você quer saber como que você faz para começar as coisas aqui dentro, como que você seguir aqui dentro. Eu sei que quando você abrir, gente, se você tá começando, quando você abre aqui o SEMrush, parece ser um pouco, assim, overwhelming, né? Assim, parece ser uma coisa tipo, meu Deus do céu, não sei para onde que eu vou. Porque tem muita opção, tá? Então, o que eu quero que você preste atenção? Quando você acessa a tela inicial, aqui do lado esquerdo tem várias opções, tá vendo? SEO, Local SEO, Advertising, Social Media. Obviamente a gente vai focar nisso aqui, tá? Em SEO, tá? Antes de mais nada, eu preciso que você entenda que quando você vem pro SEMrush, entende-se que você já tem um objetivo, tá? Você já sabe mais ou menos o que você quer buscar aqui dentro, tá bom? Então você não tá começando, você não vai acessar o SEMrush só por acessar. Então já pense no objetivo que você tem quando você vai trabalhar aqui com essa ferramenta. Então, eu quero entrar nessa ferramenta para entender o volume de busca de uma palavra-chave, eu quero saber o que os meus concorrentes estão fazendo, o que exatamente você quer fazer, o que você quer saber, tá? Então, isso é o mais importante quando você acessa o SEMrush. Tenha o seu objetivo já em mente antes de continuar aqui na ferramenta, tá? Se você não sabe as possibilidades que a ferramenta ainda oferece, então vem comigo que eu vou te mostrando o que eu faço no meu dia a dia, tá bom? Bom, eu vou mostrar pra vocês uma coisa que a gente faz bastante dentro aqui do SEMrush no dia a dia, que é fazer pesquisa de palavra-chave, tá? Bom, pesquisa de palavra-chave é um dos itens que, como SEO, a gente mais faz, que é entender, por exemplo, o que o meu competidor ele tá fazendo que eu não tô fazendo, né? Que eu tô deixando de fazer. Então eu vou pegar aqui um e-commerce, por exemplo. Vou mostrar para vocês um e-commerce. Vamos pegar aqui, vou pegar um exemplo aleatório, tá? Vou pegar uma Americanas da vida e vou colocar aqui em Domain Overview. Aqui na minha barrinha de cima, eu vou colocar aqui Americanas. E aí vocês vão ver o seguinte, tá, gente? Aqui ele vai mostrar pra mim esse Domain Overview quando eu fiz isso. Tá vendo que aqui também mudou, né? Então percebam isso, tá? Que tudo tá baseado aqui nessa barra lateral. Apesar de eu ter várias formas de chegar no mesmo lugar, eu consigo me organizar a partir dessa barra lateral aqui. Então, eu coloquei aqui o domínio da Americanas e aqui, ó, eu vou selecionar BR, tá? Quando eu seleciono o BR, vocês vão ver o seguinte, que ele vai me dar alguns dados bastante importantes aqui, esse Authority Score, Organic Research, Page Research, Backlinks, ele vai me dar esses dados aqui que são bastante relevantes, eu vou explicar cada um deles já para você, e aí se você descer, você vai ver que você vai navegar por outras informações aqui que são bem interessantes. Bom, antes de mais nada, deixa eu mudar aqui para o português, que esse vídeo, né, tá sendo gravado em português, então fica mais fácil para a compreensão de todos. E aí, gente, ó, mudei para o português e aí vocês podem ver que ele traduz todos os itens aqui, tá?
Bom, então algumas coisas importantes que eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui comigo. Como eu mostrei aqui pra vocês, aqui tem como você fazer um filtro de país, então tem como eu saber, por exemplo, se esse cliente ele tem atuação internacional, se ele tem site funcionando fora do país, ou se eu quero saber como que o site do Brasil tá indo em outros países, eu posso filtrar a partir daqui. Aqui, um ponto importante. Tá vendo que ele já mostra pra mim qual que é a data, né? O histórico que eu tô vendo, né? De quando que é esse dado. Os dados do SEMrush, de maneira geral, gente, eles sempre fazem uma comparação month over month, ou seja, mês a mês. Então, se eu tô aqui dentro do SEMrush, ele tá mostrando aqui que teve 53,9 mi de tráfego orgânico. Isso aqui, como a gente acabou de virar o mês de maio para junho, isso aqui é referente ao mês de maio fechado comparado com o mês de abril. É sempre a comparação do último mês fechado com o mês anterior. Então ele tá falando para mim o seguinte, que eu tive 53 mi de tráfego orgânico pro domínio da americanas.com.br, ou seja, que vindo de Google especificamente, ou de Bing, ou qualquer que seja a fonte orgânica, eu tive 53 mil acessos. Basicamente é isso aqui que ele está mostrando pra gente. No tráfego pago, eu tive 257 mil acessos no mês de maio. E eu tenho hoje um total de backlinks de 12,4 mi para Americanas. O que são esses backlinks? Backlinks são links que vêm de outro domínio, tá? Ou seja, de outro site que estão linkando para Americanas. Por que isso é importante, Luiz? Por que esse dado está aqui? Por quê? Porque os backlinks, eles são uma forma da gente entender, da gente ganhar autoridade para o domínio, tá? Então, assim, a autoridade é um dos critérios que a gente tem em SEO, tá? Para qualificar se um domínio ele é bom ou ruim, eu preciso ser referenciado, tá? Então, ele mostra para mim que eu tenho 12 mi de backlinks aqui, tá bom? E aí aqui eu tenho o Authority Score, né, que é 87. Lembra que eu acabei de explicar para vocês aqui em relação a backlinks? De 0 a 100, Americanas hoje tem uma autoridade aí bem alta, né, de 87. O que é bastante incomum, se você pega clientes pequenininhos, você vai ver que a autoridade é muito pequena. Então, assim, como é uma marca muito forte, é muito referenciada, a autoridade dela também é bem alta, tá bom? Então, gente, vocês vão ver, quando você passa o mouse em cima, ó, vocês conseguem ver que ele te dá uma explicação, né? Ele mostra exatamente o que significa cada métrica. Então, você já consegue também ter essa explicação direto aqui, tá bom? E vocês vão ver que qualquer item que eu passo o mouse aqui, ele me dá uma opção de ir além, né? De eu clicar aqui para eu ver uma outra página. Segura aí, eu não vou mostrar isso aí por enquanto, porque eu vou explicar para vocês mais pra frente, né, onde que estão esses itens aqui e o que eles podem me mostrar. Então eu vou descer aqui um pouquinho e aí olha só isso aqui que interessante, tá? Aqui, gente, eu consigo ver dados históricos de tráfego orgânico, né? Então, como eu falei para vocês, esse mês a gente teve 53 mil, né? Esse mês que eu digo, o último mês fechado, maio, a gente teve 53 mil de acessos na Americanas. Mas seguinte, tá? Que aqui eu tive 53 mil de acesso no site da Americanas em maio, só que olhem o histórico, tá? Olhem o histórico. Em maio de 2022, eu tinha tido 118 mil de tráfego orgânico. Então, eu tive uma queda bem drástica, tá? De mais de 100% entre um ano a outro, tá? Então, vocês conseguem ver aqui que o e-commerce dele está bem afetado. Acredito que tem a ver aí com questões, obviamente, né, mercadológicas, porque a gente sabe que eles já não estavam aí muito bem em relação a mercado, né, e tudo mais. A gente sabe que eles estão passando, o grupo em si está passando por uma dificuldade, e provavelmente eles tiveram menos awareness, né? Então eles fizeram menos campanhas, então eles não trabalharam muito bem esse awareness da marca, então eles tiveram menos acessos e a gente consegue ver que isso está impactando eles de maneira orgânica. Então a gente teve aí uma quantidade reduzida de tráfego orgânico de um mês, de um ano para o outro. E apesar de aqui em cima vocês verem que ele tá verdinho, ele tá positivo, vocês podem ver que de um mês para o outro ele tá mostrando que eu tive ganho, eu preciso analisar o histórico. Então assim, eu preciso entender, beleza, eu tive um ganho de um mês para o outro, né? Eu dei uma recuperadinha de abril para maio. Mas quando eu pego o histórico, os últimos 12 meses, os últimos 24 meses, o que de fato aconteceu, tá? E aí a gente vê que o negócio deu realmente uma retroagida, né? Então isso é um ponto de alerta e você poderia levar isso aqui
para o seu cliente, para quem você está prospectando, mostrar para ele, olha, você teve uma queda. O que dá para a gente fazer a partir disso, né? E aí você, como SEO, vai mostrar o caminho das pedras, o porquê que ele está tendo essa queda, tá? Bom, aí, gente, descendo aqui, a gente tem esse item de palavras-chave orgânicas. Esse item de palavras-chave orgânicas é uma das coisas que a gente mais utiliza aqui também em SEO. O que é esse item aqui, tá? Esse item, ele diz pra gente o seguinte, para quantas palavras-chave hoje o seu domínio ranqueia, tá? Então, quantas palavras-chave que hoje o domínio da americanas.com.br ranqueia? Para quantos termos eles aparecem no Google hoje, tá? Hoje, pensando em orgânico, Google especificamente. Para quantos termos a gente está aparecendo, tá? Se vocês olharem aqui comigo, ele vai mostrar também uma linha, ó, tá vendo? Uma linha do tempo, e eu consigo ver que de abril para maio, eu tinha 4.927.927 palavras, e aí eu perdi de abril para maio, eu fui para 4.835. Se a gente pegar o histórico, a gente vai ver que também teve uma perda bem grande do ano passado para cá, né? Era 5.428 termos. Então eu tive aí 1 milhão de termos perdidos, né? O que significa isso na prática, eu perder esses termos? Principalmente se a gente fala de e-commerce. Significa que, assim, se eu perdi esses termos, provavelmente algum competidor ganhou. Então, isso já é um sinal de alerta, né? Então, assim, eu parei de aparecer para algum item, para algum termo específico e o meu competidor ganhou. Mas como que eu faço para ver quais são esses termos? Calma, a gente vai falar muito sobre isso ainda no canal, tá? Então, se você não se inscreveu, já se inscreve, deixa o like aqui no vídeo, porque ao longo aí das próximas semanas, dos próximos vídeos, eu vou explicando para vocês como vocês conseguem fazer análises mais detalhadas aqui dentro do SEMrush e em outras ferramentas, para vocês tirarem esses insights competitivos, tá bom? Bom, então já deixei aqui, né, uma pulga atrás da orelha do cara. Mas espera aí, eu perdi 1 milhão de palavras? Como assim, né? Eu perdi 1 milhão de palavras. A gente tem que entender de onde que eu perdi. Quais foram os termos que eu perdi? Calma, que tem como a gente ver isso também. Baixando aqui, vocês vão ver que eu tenho as principais palavras-chave orgânicas, né? E eu já vou entrar nesse detalhe aqui para vocês verem. Isso aqui tá relacionado com isso aqui. Ah, gente, uma coisa importante que eu esqueci de mencionar para vocês, tá? Aqui vocês conseguem ver comigo que ele tem quando eu passo o mouse em cima, ele mostra top a 3, 4 a 10, 11 a 20. O que são esses números aqui, tá? Top a 3, 4 a 10 significa termos que estão na primeira página do Google. Porque toda página do Google hoje possui de 1 a 10, né, de resultado. Ou seja, 10 resultados orgânicos por página, tá? Com exceção de algumas páginas que tem o que a gente chama de resultado posição 0, né? Que é o rich snippet ali, que é aquele resultado destacado. Sabe quando você vai procurar alguma coisa e ele não mostra como um resultado, ele mostra tipo como uma resposta destacada? Isso é o que a gente chama de rich snippet, tá? Ele é um resultado destacado, um resultado rico, né? Que o próprio Google intitula, tá? Então isso é muito importante vocês entenderem. Essas posições que estão apresentadas aqui pra gente, elas dizem jus a isso, tá? Então as posições que aparecem lá no Google, top a 3, a 4, a 10, é o mais importante pra gente. São as primeiras posições, tá? Que aparecem ali na primeira página, que é onde meu cliente precisa estar. Então, uma coisa que eu sou muito questionado é o seguinte: beleza, Luiz, a gente perdeu X mil palavras de um mês pro outro, mas quantas dessas palavras a gente perdeu que estava na primeira posição, tá? E provavelmente vão ser muitas, né? A gente teria que fazer uma análise aqui mais minuciosa, como eu vou mostrar para vocês aí nos próximos vídeos. Mas se a gente teve perda de tráfego, possivelmente a gente teve perdas ali de termos que são bastante relevantes para eles, logo na primeira página, tá? Porque a primeira página é o que vai mais me afetar em tráfego orgânico, tá? Bom, descendo aqui, eu tenho principais palavras-chave orgânicas e eu tenho aqui essa parte de ver detalhes. O que é essa parte aqui de ver detalhes, pessoal? De pesquisa orgânica, né, de palavras-chave. Notem o seguinte, tá vendo que quando eu cliquei ali em ver detalhes, aqui, ó, ele mudou, né, pesquisa orgânica, tá? Então, notem que aqui ele mudou, eu vou para essa tela aqui de pesquisa orgânica. Aqui, eu tô vendo os detalhes do que tá acontecendo em relação às palavras-chave, tá? Isso aqui que é o mais legal, tá? Então, aqui eu consigo ver quais termos hoje que estão mandando mais gente para Americanas. Tá? Então, pense o seguinte, se o seu cliente ele for um e-commerce competidor da Americanas, tá? Então, se você está prospectando alguém que é competidor,
Isso aqui é uma informação extremamente relevante. Ele quer saber assim, o que, que hoje gera mais tráfego para Americanas. E aqui dentro do SEMrush eu consigo ver justamente isso, tá? Então eu tô dentro aqui de pesquisa orgânica, tô dentro do país aqui, Brasil, e aí todas as posições. E aí, ó, aqui ele me mostra, ele tá me mostrando aqui pelos termos mais relevantes, né? Ele me mostra quais são as principais posições. Eu consigo fazer alguns filtros aqui dentro ainda, tá? Então aqui em filtros avançados, ó, eu consigo incluir, eu consigo filtrar por posições, então eu consigo colocar, por exemplo, top 10 aqui em posições. E aí, aqui ele vai me mostrar apenas palavras-chave que hoje estão aparecendo no top 10 para Americanas, né? Então, hoje eu sei que, por exemplo, Outlook é uma das palavras-chave mais importantes aqui. Deixa eu só ver em qual que é o critério que ele está adotando aqui. Porque aqui eu posso fazer o seguinte. Como eles ranqueiam para muitos termos, gente, esses termos eles têm uma relevância é, muito segmentada, né? Então é muito diluível, né? Então pode ver que isso aqui representa menos de 0,01% de tráfego para eles, né? Ou seja, eu tenho a quantidade de tráfego que eles têm hoje está muito diluída. Só que ainda assim eu consigo filtrar aqui, por exemplo, para fazer o inverso, né? Para ver o que hoje gera mais tráfego para eles, né? Qual que é as palavras-chave que geram o maior percentual de tráfego para eles. E aí se eu clico aqui e filtro a partir disso, ele vai me mostrar que Americanas hoje é o termo que gera mais tráfego para eles, tá? Bom, legal, né, gente? Então, vendo isso, vocês já conseguem ter uma ideia do potencial que essa ferramenta ela traz pra gente. Seguido do próprio nome, então assim, o nome, beleza, não é surpresa nenhuma que o nome gera tráfego orgânico para eles, né? Porque eles têm um nome forte, tá? Lojas americanas também. Agora, olha só, seguido de americanas e lojas americanas, olha o que aparece aqui: iPhone, né? Então, iPhone 11, iPhone 12, celular Samsung, fone de ouvido Bluetooth. Isso aqui já é uma mega informação para o seu cliente, né? Porque eu consigo dizer para o seu cliente, ou enfim, para você que tem um e-commerce, que hoje, na Americanas, depois do termo Americanas, o que mais leva tráfego para eles é iPhone 11, iPhone 12 e celular Samsung. Possivelmente, esses termos também estão ligados com os produtos que mais geram ali conversão para eles, né? Então, assim, se é os termos ali que estão mais gerando tráfego para eles, que as pessoas hoje estão mais buscando para chegar no site, possivelmente existe ali uma grande possibilidade desses termos aqui serem os que mais representam conversão para eles, tá? E aí a gente pode ir navegando aqui, né? Fone de ouvido Bluetooth, também é uma informação legal, iPhone 12S Pro Max. E aí você pode me perguntar, Luiz, mas o que são essas outras informações que aparecem aqui, né? Intent, posição, RS. Vou falar um pouquinho dessas informações para vocês, tá? Intenção, gente, tá vendo que tá aparecendo N, C, N? Isso aqui é a intenção de busca por trás do usuário, tá? Então, quando eu vou procurar por Americanas ou quando eu procuro por iPhone 11, o que o usuário ele tem de objetivo, né? Qual que é o objetivo dele com a busca, tá? Através do comportamento que esse usuário ele exime ali no Google e dos conteúdos que estão ranqueando no Google, o SEMrush ele consegue entender ter uma ideia do que as pessoas realmente têm de objetivo por trás daquela busca. Então, vocês conseguem ver que, por exemplo, iPhone 11 é uma busca que ela é informativa e transacional. Ou seja, ou a pessoa está buscando obter mais informações sobre o iPhone 11, possivelmente para ter noção se é um celular que é bom para ela, se, enfim, se tem um celular melhor, etc. E quem já está decidido quer fazer uma transação, ou seja, quer comprar, né? Tem um intuito ali transacional, tá? Então isso é uma informação super legal também. Até porque isso é um critério que eu posso adotar aqui em cima para eu conseguir segmentar. Então vamos supor que eu quero só ver palavras-chave que tem um intuito transacional, porque eu quero fazer otimizações aqui de produtos. Então vocês podem ver que ele vai me separar só as que tem o item transacional. Ó, então iPhone 13, tablet, iPhone XR, né? Então você pode ver aqui que ele vai me mostrar só os termos que são transacionais, tá? Aí vou tirar aqui esse filtro. Aí vocês vão ver aqui o seguinte, de outras informações que são importantes. Posição, tá? Então a posição para qual esse termo hoje aparece no Google, então considerando no top 10. Qual é a posição que ele aparece hoje? O volume, ou seja, quanto de volume de busca que essa palavra hoje tem no Google, né? Qual que é a dificuldade que essa palavra hoje tem para ranquear de 0 a 100?
CPC, essa é uma informação super legal, gente. O SEMrush, ele também tem uma parte aqui, que é uma parte relacionada à mídia paga, que muita gente ignora, mas que, assim, é super interessante, que a gente vai falar aí nos próximos vídeos, tá? Essa parte aqui de tráfego pago, de CPC, é o custo por clique. Ou seja, se eu tivesse que comprar essa palavra hoje no Google Ads para aparecer ali nos anúncios pagos, quanto que eu teria que pagar? Né? Então, aqui vocês podem ver que é 0,20 centavos de dólar, né? Então, aí sim, R$ 1. Né? Então, eu teria que pagar por clique para aparecer aqui, tá? O que hoje não é necessário, porque eles ranqueiam aí em primeiro para essas palavras que estão aqui, tá bom? Então, essas, em grande parte, são as principais informações que eu tenho aqui, nessa parte, né, de pesquisa orgânica de palavra-chave ranqueada, que são informações que eu considero super relevantes e que a gente consegue tirar vários insights aí para os nossos clientes. Antes de eu encerrar esse vídeo, porque eu sei que já tá ficando bastante longo e vai ficando cansativo, eu sei que são muitas coisas que vocês têm que entender aqui dessa ferramenta, eu vou falar sobre uma outra coisa que a gente utiliza aqui, tá? Então eu vou voltar pro SEMrush, para home aqui, né? E uma outra informação que a gente sempre busca aqui para validar é a informação relacionada à palavra-chave. Então, assim, qual é o volume de busca de uma palavra-chave? Quanto que uma palavra-chave tem de busca, né? Então, vamos supor que eu queira fazer uma busca ali sobre planos de saúde. E aí você tem um cliente aí que está vendendo plano de saúde, ou está criando uma página aí para fazer comparativos de plano de saúde. Como que as pessoas elas buscam sobre plano de saúde? A palavra-chave plano de saúde é a que tem mais busca? O que tem de palavra-chave aí relacionada que eu poderia utilizar, tá? Eu começo a minha busca, gente, por palavra-chave aqui, né? Então, por exemplo, para fazer uma validação simples, eu vou aqui, ó, plano de saúde. Quando eu coloco aqui plano de saúde, ele vai mostrar para mim as informações principais em relação a essa palavra-chave. Então, qual que é o volume de busca que hoje esse termo tem? Ou seja, 14.800 buscas por mês. Esse termo ele tem uma dificuldade de 64%, ou seja, é um termo que entre 0 a 100% ele tem uma dificuldade de 64%, ou seja, se eu estou começando agora, se é um cliente que ele está começando agora, ele tem um site novo, eu tenho que setar expectativas com esse cliente. Eu não posso simplesmente chegar para ele e falar assim, olha, você vai ranquear já para plano de saúde do zero. Né? Então eu vou começar a trabalhar numa página aqui com foco na palavra-chave plano de saúde e você vai ranquear para ela. Não, existem formas para quem está começando muito mais inteligentes da gente conseguir esse ranqueamento, tá? Como assim, Luiz? Tá vendo que aqui embaixo ele vai aparecer para mim variações de palavras-chave, termos relacionados, perguntas? Então, pensa o seguinte, tá? Você tá aí conversando com seu cliente, falando para ele sobre plano de saúde, e ele te fala assim: eu preciso aparecer para plano de saúde. Você vai ter que ter um convencimento aí do seu cliente o seguinte, que o usuário que procura por plano de saúde, ele vai fazer buscas relacionadas a plano de saúde. Ele não vai já procurar diretamente por plano de saúde. Então, você tem duas formas de começar esse trabalho. Um deles é, de fato, ter ali a página de produto, né? Ter a página de serviço. Então, construir as páginas de serviço, construir a página da empresa, do seu cliente. E, posteriormente, construir um blog. A partir desse blog, você vai começar a trabalhar pautas, você vai começar a trabalhar assuntos que são relacionados a plano de saúde. Como, por exemplo, isso aqui, ó. Como declarar plano de saúde no imposto de renda? Qual o melhor plano de saúde? Tá vendo que o SEMrush ele me dá as perguntas que as pessoas fazem, né? Como colocar implante pelo plano de saúde? Como declarar reembolso de plano de saúde? Essas perguntas aqui, gente, são de pessoas que ou estão aptas a adquirir, né, prontas a adquirir um plano de saúde, ou que às vezes não estão felizes com o plano de saúde atual. Então, se eu apareço para esses termos aqui, eu tenho chances de mostrar para essa pessoa que eu existo, que a minha empresa existe. Eu preciso criar uma awareness, né? Eu preciso mostrar para elas que eu estou ali para isso e mostrar para o algoritmo, que é o robozinho aí que tá por trás do Google, que o meu site ele fala sobre plano de saúde para posteriormente lá na frente eu aparecer, aliás, para a palavra-chave plano de saúde, porque ela tem um percentual de dificuldade muito alto. Só que quando eu vou olhar, por exemplo, para como colocar implante pelo plano de saúde ou como declarar reembolso de plano de saúde, vocês podem ver que, apesar de eu ter um volume de busca bem menor, a dificuldade dela também é baixíssima, é de 22. Então, para quem está começando, é muito melhor.
Então eu trabalho esse termo no blog, né? Eu trabalho ele com conteúdo para que de fato eu consiga começar a ranquear para alguns termos relacionados a plano de saúde e posteriormente ranquear para plano de saúde. Com isso eu vou criando o que a gente chama de keyword nest, né? Que é uma teia de keywords que o meu site quer ser reconhecido por, tá? Então, isso é um pouquinho aí de como que a gente trabalha essa parte aqui de estratégia, né? E o que que eu olho aqui no SEMrush, tá? Então, eu faço essa análise a partir de volume, dificuldade, variação, perguntas da palavra-chave, palavras-chave relacionadas e assim por diante, tá bom? Então, eu espero que aqui vocês tenham conseguido entender o mínimo, né, que a gente utiliza aqui, o básico que a gente utiliza aqui do SEMrush. Esse vídeo, ele não é um vídeo conclusivo, né? Vocês precisam continuar acompanhando aí pra gente conseguir mostrar pra vocês quais são os outros, as outras features aqui do SEMrush, o que mais que dá pra fazer aqui dentro do SEMrush, que tem muita informação ainda pra gente mostrar. Mas espero que já tenha dado aí uma introduzida e tenha ajudado vocês aí minimamente a entender o potencial que essa ferramenta possui. Combinado? Gente, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que eu puder ajudar nos comentários, fiquem à vontade para comentar. Deem um like nesse vídeo, por favor, para a gente continuar produzindo aqui. E se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos e as próximas novidades que estão vindo por aí, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!